Disquesia, mas também comumente chamada como espremedeira. Então eu vou te falar os pontos onde você precisa prestar atenção e saber exatamente se seu bebê precisa de ajuda. Certamente você já escutou que a disquesia, a espremedeira, é um período de transição que leva ali do nascimento até o 4º mês. Porém, existem casos em que a criança apresenta sofrimento nesse aprendizado. Então você não pode deixar o seu bebê ficar sofrendo do nascimento até o 4º mês. Então vamos lá. O bebê com disquesia que ele precisa de ajuda é aquele bebê que passa o dia todo se espremendo e no final do dia a barriguinha fica alta. É aquele bebê que fica se espremendo durante o dia e quando você coloca ele para dormir, ele também continua se espremendo, porque não é normal a gente querer fazer cocô dormindo. É aquele bebê que passa o dia se espremendo e no final do dia está com a barriguinha muito alta. Esse bebê não consegue fazer o cocô no final do dia, não consegue soltar pum e fica extremamente irritado na hora de dormir. É um bebê que passa o dia se espremendo. Quando você coloca para dormir, durante a noite aparecem os episódios de cólica, a barriguinha fica alta, o bebê acorda, se espreme ou se espreme até ainda sem acordar direito. Então aí ele ainda está muito sonolento, mas está se espremendo, não consegue fazer cocô e também não consegue soltar pum. E também não é normal a gente fazer cocô dormindo, não é isso? Então você precisa ficar muito atenta a esses sinais. Outro fato muito importante é o bebê que mama, você coloca para rotar, ele às vezes pega no sono, mas se espreme tanto que tem o refluxo. Então, esses são um perfil de bebê que precisam de ajuda, que eles não vão conseguir superar a fase de aprendizado do intestino, esse período de espremedeira, esse período de disquesia, nesses 4 meses. É um bebê que precisa da ajuda. Mas vamos lá. O que pode estar causando essa espremedeira no seu bebê? Então vamos lá. É um período natural, isso você já sabe. Só que, por que o bebê se espreme? O bebê está se espremendo porque ele está aprendendo a fazer força para soltar os puns e para fazer cocô. Se ele não consegue, passa muito tempo se espremendo e não consegue fazer cocô, seu bebê precisa de ajuda. Isso até aqui você já aprendeu. Mas o que pode estar causando isso aí? Primeiro ponto, condução nervosa. A mensagem que sai lá do cérebro, trafega pela coluna e chega no intestino. Então nós temos 2 situações que eu vou mostrar aqui na nossa bonequinha, a Duda. Primeira situação, nós temos o nervo vago, que ele sai lá da base do crânio, lá da parte de baixo da cabeça, e ele sai aqui do pescoço e é responsável por inervar boa parte dos nossos órgãos, inclusive o intestino. Então, alguma compressão que o seu bebê sofreu no seu ventre, enquanto ele estava lá em processo de crescimento, esse bebê ficou apertado, talvez tenha ficado atravessado, talvez passou muito tempo pélvico, muito tempo sentado, sem encaixar na sua bacia, pode ter causado compressões aqui. Ligeiras compressões de baixíssima carga já são suficientes para alterar a condução do nervo vago. Outra situação que nós temos é compressões causadas aqui na região lombar, porque existem nervos que partem aqui da coluna lombar que também são responsáveis por inervar as vísceras aqui do bebê, certo? Então, essa informação que está partindo lá do cérebro, seja para o nervo vago, que sai aqui da base do crânio, seja para nervos que se encontram aqui na coluna lombar e saem da coluna lombar e vão até as nossas vísceras, se essa informação não estiver passando corretamente, essa informação vai chegar quebrada nas estruturas aqui do nosso intestino e esse intestino não vai funcionar direito. Então nós precisamos fazer descompressões sutis ou aqui próximo à base do crânio ou aqui na coluna lombar para essa informação poder trafegar de maneira correta e organizar o trânsito intestinal.
A segunda situação que eu quero falar para você é sobre o posicionamento das vísceras. Então, pode ser que o posicionamento aqui, esôfago e estômago, esteja prejudicando a motilidade intestinal. Pode ser que ligamentos aqui do intestino, que organizam o posicionamento dessas nossas vísceras, dos nossos órgãos aqui do nosso aparelho digestivo, estejam desorganizados. Então, essas vísceras estarão mal posicionadas, que eu quero dizer. E a gente precisa ajudar esse bebê a reposicionar. E o outro terceiro fator é a organização muscular. Podemos ter músculos aqui, então nós temos o diafragma, que separa o abdômen do tronco, e temos também músculos aqui no assoalho pélvico, dentro do quadril, que separam alguns órgãos aqui do nosso intestino de outros órgãos aqui da nossa pelve e dão sustentação, ajudam na sustentação das vísceras aqui em cima para não comprimir a bexiga, por exemplo, para não comprimir também o canal final aqui por onde sai o cocô do intestino. Esses músculos podem estar em tensão, trabalhando cansados, trabalhando em tensão, e aí não deixam a motilidade do intestino expulsar o pum, expulsar o cocô. E a outra coisa é que o nosso intestino, ele também é revestido de músculo liso. Pode estar acontecendo falta de estímulo adequado para esses músculos, para eles trabalharem organizadamente, porque é muito comum bebês trabalharem esses músculos de maneira desorganizada no começo, isso é natural. Porém, a permanência dessa desorganização causa a constipação, o acúmulo de gases, o acúmulo de cocô, e essa criança vai ficar extremamente irritada. Então precisamos fazer o quê? Verificar se a condução do sistema nervoso aqui atrás está normal e ajudar a organizar esse trânsito intestinal. Então, vamos recapitular. Se o seu bebê passa o dia todo se espremendo e não consegue soltar pum, não consegue fazer cocô, precisa de ajuda. Se o seu bebê passa o dia todo se espremendo, no final do dia não consegue fazer cocô, está com a barriguinha alta, não conseguiu soltar pum e tem irritabilidade para dormir, você não consegue colocar esse bebê para dormir no horário certo, seu bebê precisa de ajuda. Se o seu bebê passa muito tempo se espremendo, a barriguinha fica alta, mas quando ele solta um pum muito fedido, ou então faz um cocô muito fedido, seu bebê precisa de ajuda. Se, quando seu bebê está com a barriguinha alta, faz muita força, não consegue colocar o cocô para fora, passa mais do que 3 dias sem conseguir fazer cocô, e quando faz cocô, esse cocô está ressecado, seu bebê precisa de ajuda. Se o seu bebê acorda durante a noite fazendo força para fazer cocô, o seu bebê precisa de ajuda. Então, eu te expliquei o que é a disquesia, quais são as principais causas e como identificar se o seu bebê precisa de ajuda. Agora, para marcar uma consulta aqui, você precisa só clicar no botão aqui embaixo, você vai ser direcionado para o nosso time aqui da recepção de atendimento para organizar o melhor horário para você e você conseguir ajudar o seu bebê a superar essa fase.